Boa noite, nossa live aqui sobre manejo na neurose obsessiva. Né? Chamei a atenção que esse ponto é importantíssimo. Acabei de falar ali no nosso canal YouTube, sobre o canal YouTube, no Instagram, várias redes, sobre a importância de falar de manejo na neurose obsessiva. Por quê? É a principal queixa que alunos, supervisionandos, colegas trazem. O que fazer? Isso também, historicamente, para Freud, né, foi uma grande questão. Né? Tinha até aquela máxima de pacientes que não eram analisáveis, que não eram possíveis de ser analisados. E a neurose obsessiva entrava aí. Pacientes que não teriam uma aderência à análise. Por quê? Parecia que o trabalho da análise não surtia um efeito. E isso trouxe vários questionamentos. Então, hoje a gente vai falar sobre esse manejo da neurose obsessiva, justamente porque é um desafio à análise. Ainda hoje é um desafio, é isso que a gente vê aí, conversando, enfim, trocando com os pares. E uma coisa curiosa sobre a neurose obsessiva é que, dependendo do que você faz na relação, muitas vezes o neurótico obsessivo fica anos a fio na análise, fica durante muito tempo, o que não significa que o trabalho está sendo efetivo. Porque é uma confusão grande na apresentação da neurose obsessiva durante o tratamento analítico. Na outra live a gente mencionou isso um pouco. O neurótico obsessivo ele é alguém que tem uma certa mortificação, uma certa monotonia no lidar com as coisas. Isso entra no setting, né, analítico, e a relação ela tem uma sensação, muitas vezes, de emperramento, que é da forma como o sujeito se encontra no mundo. E a gente vai falar um pouco do que fazer com isso, o que não fazer com isso, na verdade, né, que é o mais importante. Mas, muitas vezes, as pessoas, às vezes, entram no lugar de, que é um erro comum, né, Marcelo? De responder algumas dúvidas do neurótico obsessivo, ele entra no lugar de controle que é muito conhecido dele, muitas vezes se sente confortável naquelas respostas que o analista começa a dar, fica na relação por um longo período e nada acontece, o trabalho não está sendo feito, enfim. Eu acho assim, por que é um desafio? Vamos começar do início. A gente entende, eu até coloquei um quadrinho comparando, tem no nosso Instagram, que na histeria o desejo precisa estar no nível insatisfeito. Na neurose obsessiva está no nível do impossível. E isso muda tudo com relação ao manejo. Vamos lá. O início de tudo. O Freud entendeu que a neurose obsessiva, ao contrário da histeria, ele via a histeria, principalmente por causa das conversões, cegueira, aquilo tudo, como um adoecimento do corpo. Né? Quando a gente for falar aqui de manejo da histeria e tal, a gente vai ter uma próxima live sobre isso, a gente aprofunda. E a neurose obsessiva, principalmente depois do Homem dos Ratos, né, de 1909, fica muito claro que é um adoecimento do pensamento. Então, o pensamento se organiza de uma forma adoecida. Freud tem várias hipóteses para isso, mas vamos focar na clínica. Então, é um adoecimento do pensamento. Agora, você imagina, a psicanálise se propõe a ser o quê? Uma cura pela palavra, uma técnica pela palavra, pelo falar. Né? A partir de uma elaboração, ou de que conteúdos recalcados venham à tona e que novas possibilidades agora de um adulto possam acontecer. Mas, caramba, o outro pensa o tempo todo. Como é que isso vai diante de alguém que só pensa, que racionaliza, que tem uma invasão constante de pensamento? Olha o problema. Eu quero que vocês primeiro compreendam o problema posto. A técnica que eu faço uso é a partir de uma certa elaboração, de um certo pensar. E o outro tem um adoecimento no pensamento. Como é que você concilia essas duas coisas? Difícil. Não é difícil? Difícil. Então, o que a gente se propõe aqui? Não é te dizer o que fazer. Por quê? Porque isso depende de estilo, da análise pessoal de cada um, da neurose de transferência ali com o paciente, mas a gente chama a atenção, que nem para supervisionando, para alunos, que tem boas práticas. Boas práticas em que sentido? Olha, tem lugares, como o Ricardo já começou a mencionar, que se você for, esquece, você vai entrar num labirinto mental. Sim. Já teve essa sensação? Não, difícil, né? De estar num labirinto mental? Sim. Aí você tenta achar um caminho. O que é o labirinto mental?
Vou dar um exemplo. O neurótico obsessivo tem um sonho, né? Aquela história que ele está sempre no tempo futuro. Um exemplo clássico aqui que eu vou dar, não é de nenhum paciente, é de dezenas. Quando eu morar no exterior, eu vou começar do zero e minha vida vai ser totalmente diferente, eu vou poder aproveitar a vida, que aqui não dá para aproveitar, quando eu morar no exterior. E aí você fala, então vamos, né? Erro. Você fala erradamente. Então vamos viabilizar isso, vamos ver. Mas o passaporte está caro. Sei lá. E aí a questão do passaporte ganha pelos próprios mecanismos de anulação da neurose obsessiva uma dimensão que é capaz de ficar 1 ano discutindo sobre o tirar ou não o passaporte. Mas e aí a moradia? E se eu não conseguir? Então você vai, aí você apresenta uma solução para o passaporte. Esse é o erro. Você entrou no jogo, mordeu a isca. Mas espera aí, o passaporte é uma coisa que não é tão simples. Mordi a isca. Aí aquilo, como o conflito intrapsíquico não foi mexido, vira. Mas aí depois escolher onde vai morar. Porque aí tem as pessoas, aí entra no processo de decisão. Aí você vai ver, você está no labirinto do Minotauro. Cada lugar que você vai, você toma um susto. E às vezes no passaporte, que aí é onde o neurótico obsessivo, nessas informações, está dando, eu estava pensando em alguns casos, e se você entra nesse lugar de dizer, não, mas você faz assim um assado com o passaporte. Passaporte é ótimo, porque às vezes você vai entrar no site, não vai conseguir, aí você vai dizer, não, mas fulano disse que faz assim. É difícil mesmo. E é difícil mesmo. E aí o neurótico obsessivo vai dizer que não consegue, que ele entra. E o que é pior, ele vai ter um conjunto de... Porque assim, a cabeça são pensamentos intermináveis. Vocês não têm noção de como é que eles conseguem achar justificativa para quase tudo. Então eles vão dizer, não, mas o site é difícil, o site não entra no ar. Quase tudo para manter o desejo no nível do impossível, tá? Não é para resolver. Não é para resolver, é para estar sempre assoberbado, para sempre estar trabalhando muito, buscando muito, mas é como se, imagem que o paciente uma vez me deu e falou, usa isso, por favor. Então, por isso que eu coloco. É como se ele estivesse correndo e alguém com a mão, olha que imagem forte, na frente do rosto dele. Então, ele se sentia correndo, mas tinha uma mão invisível fazendo com que ele não saísse do lugar, que é a sensação de emperramento, de mortificação em vida, sim, que o neurótico obsessivo experimenta, né? E um cuidado que tem que ter, existem apresentações que são clássicas, assim, dessa mortificação, que você senta ali com aquele paciente, você sai arrastada e penosa, mas às vezes essa mortificação tem umas apresentações um pouco diferentes. A sessão não é essa coisa tão parada, as pessoas às vezes são agradáveis, tem uma conversa boa e justamente aí estão usando isso aí para não sair do lugar, né? Que é uma neurose obsessiva, ela vai ter várias apresentações, que vai depender da relação, como é que a neurose de transferência é possível entre o analista e aquele paciente, mas é muito importante entender que se você entra nesse jogo, e aí eu vou retomar uma coisa do Homem dos Ratos rapidinho, que assim, tem até, acho que foi no Instagram ou no YouTube, um dos dois a gente publicou, não lembro agora, acho que foi no Instagram, aquela história da colina, né? Que o Homem dos Ratos, por exemplo, para vocês entenderem essa coisa do pensamento e como é que esse passaporte pode condensar muita coisa, o Homem dos Ratos tinha lá a amada dele, né, um caso de neurose obsessiva famosíssimo do Freud, ele tinha lá a amada dele, que tinha um primo, chamado Richard, cujo apelido era Dick. E aí o Homem dos Ratos vai falar com a noiva dele, com essa amada, querendo desposá-la, e ela diz para ele que não vai casar com ele, e a desculpa que ela dá, ou que diz para ele acha que é uma desculpa, é que ele é gordo. E o Homem dos Ratos sai para andar ali, por ali afora, encontra uma colina e tem uma ideia, eu vou subir essa colina e vou me tacar lá de cima, porque eu vou me ferir gravemente, vou entrar num período de convalescência, vou emagrecer, vou me tornar alguém que a minha amada pode amar. Só que ele vai subindo e pensa, essa ideia não faz o menor sentido, eu posso inclusive morrer. E retorna, mas quando ele começa a retornar, vem uma força que o impele a subir de novo. E ele fica muito tempo subindo e descendo. Falando de um ritual repetitivo. Isso acaba sendo um ritual. Né? Exatamente. E aí o Freud vai mostrar quanta coisa tem condensada aí, porque, na verdade, em alemão, Dick significa gordo. Então, quando ele está ali subindo a colina para emagrecer, ele descendo a colina, desistindo,
ele está flertando ali com a ideia de tornar-se Dick e destornar-se Dick. Tornar-se o amado, deixar de ser o amado. Então, essa situação da colina condensa uma série de coisas até na narrativa. Isso mostra como a história do passaporte, em alguma medida, vai condensar uma série de estratégias, uma série de significados. Essa história mostra outra coisa importante, né, Ricardo? Que, assim, você até falou, né? Aí o saber clínico, né? O saber de ofício, o cabelo branco, que nem a gente brinca, né? Que às vezes são muito amáveis. Por que são muito amáveis? Porque a raiva, muitas vezes, é escondida e é insuportável na consciência, justamente por todo o processo de culpa, né? E a fantasia, aquele pensar é igual a fazer. Então, ele ter raiva de alguém é quase equivalente a destruir aquela pessoa. Sim. A raiva tem um pensamento mágico que é quase, justamente, olha o adoecimento do pensamento. Vai para essa onipotência, vai para essa questão. Então, o que acontece? Se pensar é igual a fazer, eu não posso ter raiva. A raiva não pode ser consciente para mim. Então, ao esconder essa raiva, tentam se mostrar extremamente dóceis. Principalmente aí, porque tem uma fixação sádico-anal importante, aqui a gente não vai explicar essas coisas, porque é mais sobre a clínica, né? Mas para dizer o seguinte, olha, você vai ver isso em pacientes que ali na relação transferencial, a formação reativa é muito importante. O que é isso? No momento que ele vai sentir raiva do analista, é quando ele vai se mostrar o mais dócil, o mais agradável. Então, ele pode estar morrendo de raiva de você, como essa raiva não é suportável, não pode ter, ele vai imaginar que vai destruir o analista, né? O que você faz? Você é extremamente dócil, extremamente amável. E aí tem uma dica de manejo. Quando a raiva pode aparecer na relação, e aos poucos você vai trabalhando na forma, as atuações sobre a raiva, até a partir dessa extrema gentileza, eu falei um negócio meio chato para você, e você se tornou magicamente muito gentil, né? Isso é um manejo, é muito importante para ele, tá? E aí diferentes linhas vão ter diferentes abordagens, né? Destaco aí a Melanie Klein falando que da fantasia de ter destruído a mãe e de alguma forma a culpa que vem, mas enfim, ele saber que ele pode sentir raiva do analista e que isso não destrói a relação, que o analista-objeto se mantém apesar da destrutividade dele e da raiva, é fundamental para ele conseguir, de alguma maneira, começar a ser mais vivo. E isso é uma abordagem. Lacan sugeria, né, o silêncio. Não entrar nesse jogo, uma forma de você não entrar nesse jogo mental é o silêncio. E com o silêncio vem o quê? O desamparo. E no desamparo, como Lacan dizia, é onde ele pode passar o ato. Né? Justamente por sair do jogo mental com o incômodo do silêncio, é que talvez a raiva, a partir desse desamparo, o outro não poder dar conta, é que isso, de alguma maneira, poderia... Então, são dicas de manejo, porque no caso desse extremamente amável, quando a raiva é que está escondida. Né? Sim, é uma apresentação do Marcelo importante, realmente, porque na neurose obsessiva, se você, como a gente vem falando, se você entra no jogo, você vai fazer um desserviço ao seu paciente. E ele vai ter várias apresentações, né, como essa mais dócil, apresentações realmente mais mortificadas, aonde aí a mesma coisa. O neurótico obsessivo, o analista já não é alguém muito ativo no sentido de conduções, sugestões e entrar nesse jogo de ficar ali, isso com o neurótico, tá? Fornecendo certos elementos e certas saídas. A gente está aqui no âmbito de escutar, se abrir para as representações, deixar que o paciente faça o trabalho dele. Mas os pacientes nesse oposto, né, que são mais amáveis, aqueles que também escolhem não apresentar essa agressividade numa apresentação realmente mais monótona, mortificada e que te convoca a um lugar realmente muito chato, muito angustiante, porque são sessões arrastadas, você olha para o relógio, sensação que eu já tive várias vezes, você olha para o relógio e, cara, só passou 10 minutos. E é do campo que fica ali, pelo menos contra-transferencialmente comigo isso acontece bastante,
Se você entra no lugar de tentar fazer alguma coisa, é porque em algum momento ele vai lançar mais que é tipo, ele vai te contar uma coisa que tem valor analítico, né? Que tem, você vai dizer, nossa, algo para trabalhar. E se você se agarra nisso, muito boa. Acabou. Principalmente quando ele começa a estudar psicanálise, para ter esses argumentos, quando entra num processo mental de tentar entender o que é análise. Eu estou falando isso porque no meu início, no neurótico obsessivo, eu caí nisso várias vezes. Aquela angústia, nada acontece. Ele te conta uma história da família que você fala, traz às vezes, né, para relação a alguma coisa do que aconteceu, e você vai lá, trabalha aquilo como se fosse o principal e é só... Ou então tenta fazer uma interpretação, né? Aí é pior ainda, né? Eu já fiz. Todos nós, né? Eu não li no livro. Aí tenta fazer uma interpretação, você acha que vai tirar daquilo. Não acontece nada. Bate no muro. É a sensação que dá. Exatamente. Olha, isso, só colocando assim, não é uma visão crítica de quem já atende há muito tempo. Só vamos entender uma coisa importante, principalmente falando aos jovens analistas, a quem está começando. Jovens analistas de qualquer idade. De qualquer idade, e que pode estar começando a qualquer momento, tá? Porque, imagina, é um investimento muito alto estar nesse lugar de atender o outro. A gente que acredita, né, que realmente tem um tripé, tem muito estudo, formação pessoal, análise pessoal para poder dar conta dessas coisas e não enganchar, está aí um ótimo exemplo, né? Supervisão para ter alguém. Então, como a gente acredita no tripé, é um investimento, e aí eu não estou falando de dinheiro só, mas pode ser também, pessoal muito alto para se autorizar a estar nesse lugar de transferência, de receber a transferência do outro. Né? Então, é um investimento muito alto. E aí você vai com as suas inseguranças iniciais de qualquer profissão, está diante de alguém que te apresenta um sofrimento real, porque a pessoa, nessa coisa de ter um plano para no futuro começar a viver e ter todos esses obstáculos, ela sofre um sofrimento palpável, é uma mortificação. Às vezes ele vai literalmente verbalizar para você que sente que a vida é só passar o tempo, né? Que é isso. A gente nasce, se alimenta, anda para lá e para cá, e cuidado para não atribuir a isso a uma depressão, não é sobre isso, é sobre um processo de mortificação. Claro que num extremo paralisante, né, algumas situações você tem que avaliar. Mas voltando à história do jovem analista, e aí você está diante daquela pessoa sofrendo muito, né, que te endereça a pergunta, como o Lacan dizia, eu estou vivo ou morto? E aí você morde a isca e tenta dizer, você está vivo, vamos... É muito difícil, você tem que ter uma supervisão te orientando, você tem que ter a tua análise pessoal para diante de todo aquele investimento de vida pessoal que você fez e de ter alguém com sofrimento genuíno, sofrem muito, né? Você conseguir estar nesse lugar de deixar o outro no desamparo, de não enganchar e começar a dar resposta, tentar dar soluções, tentar dar um sacode, né? Um agito, para que aquela pessoa comece a se sentir mais viva, porque ela vai, inclusive, relatar, só para concluir, desculpa, ela vai, mexe a beça com a gente, lembrar do início da clínica da neurose obsessiva, né? A gente começando a atender, sei lá, eu falaria tanta coisa para o Marcelo de 20 e poucos anos atrás, 20 e poucos anos mais novo, começando a clinicar. Eu falaria, não atende neurótico obsessivo, não. Eu fui proibido uma vez, sabia? Mas era uma apresentação bem específica. Sim. Que a supervisora falou, Marcelo, dá um tempinho, trabalha mais algumas coisas em análise antes de atender. Para o Ricardo, nisso, acho que nos primeiros 3 anos da clínica, pelo menos, diria, se for neurótico obsessivo, dá uma encaminhada, porque tem uns que... Não, porque você, principalmente, se você não trabalha essa questão de entender que ajudar o outro é não ajudá-lo, entre aspas, né? Sim. Você, ao tentar dar soluções, ao tentar agitar, já vi isso, tá? Entrar no site para tentar marcar o passaporte para a pessoa, que era tão difícil. Então, peraí, vamos resolver isso aqui na sessão. Pega aí, a gente abre o computador, resolve agora essa marcação. Deixa eu até falar uma coisa importante que o senhor fala, talvez um pouco estreita demais.
Eu recomendaria o Ricardo nos 3 primeiros anos da clínica. Eu não estou dizendo que se você está começando, tem uma boa supervisão, né? Você viu o Eduardo Franco? Qual foi? Eu recomendaria o Ricardo. O Ricardo. O Ricardo. Não, mas eu quis dizer o Ricardo. Tudo bem. Olha o Ato Franco bom. É o Ricardo. Eu recomendaria o Ricardo. Coitado do Ricardo. Então, assim, eu recomendaria ao Ricardo, né? Ao Ricardo, que ele não atendesse nos primeiros 3 anos ali por uma questão de história de vida, o momento da minha análise naquele período. Mas, às vezes, tem gente aí que está começando a atender e já tem 10 anos de análise, né? 8 anos de análise. Cada história é uma história. Isso não é uma regra, por favor. Era uma brincadeira que eu estava fazendo com o Marcelo, até porque tem umas piadas internas aqui sobre a neurose obsessiva, porque mexe muito com a gente. Não é sobre a neurose obsessiva, ou, na verdade, a nossa falta de entendimento, né? Piada no sentido sobre nós mesmos, sim, não sobre o sofrimento do outro. Exato. É importante deixar isso claro, sim. Né? Que assim, a gente, né, quando você se esbarra e se defronta com o seu próprio limite pessoal daquilo que ainda não foi trabalhado na sua análise ou na sua supervisão, não foi apontado, e que aí fica confuso. Então, voltando, assim, não pode morder isso. Primeiro desafio, não pode morder essa isca. A amorosidade do analista no lugar da transferência, né, e de cuidar e de se sensibilizar com o sofrimento do outro, é levá-lo ao desamparo, é levá-lo a algo que saia desse processo de racionalização extrema. Mas uma coisa importante, reconhecer o sofrimento. Isso faz uma diferença, porque, em geral, essas pessoas, ou se tem muitos rituais, ou se é muito obsessiva com os pensamentos, as pessoas que convivem não suportam. E banalizam, né? Banalizam. Importantíssimo lembrar isso. Para com isso, não faz sentido. Né? Isso não faz o menor sentido. E quando eles se deparam com alguém que não resolve para eles as coisas, mas cuida... Vamos dar um exemplo antes. Eu acho que você falou, é tão bom. Imagina o seguinte, e aí a gente pode dar tanto exemplo de livro que não é de paciente, um exemplo clássico, né, que é, para sair de casa, precisa verificar o gás 10 vezes. E a pessoa, se não verificar as 10 vezes, e muitas vezes 10 não é um exagero, não é uma figura de linguagem, são 10 vezes mesmo, né? Quem está em torno, normalmente, mesmo a família trata, ou amigos, isso às vezes impede até de fazer uma viagem, vamos dizer, na adolescência, com amigos. Fazer uma viagem com o pessoal da escola, ou do que for, com um grupo, porque ele vai ter que checar 10 vezes o gás antes de sair para qualquer coisa, e vai ser motivo de chacota. Então, assim, entender que se ele não fizer aquilo, o nível de angústia, né, a sensação de destruição, lembra que é alguém com um pensamento onipotente. Então, realmente, ele acha que se ele não checar o gás 10 vezes, ele vai ser responsável, é possível que ele seja responsável pela morte de todos os amigos. Não checar o gás é equivalente a matar todo mundo. Essa é a lógica que você tem que entender. Então, o sofrimento associado é um sofrimento palpável, é um sofrimento muito real. Sim. Né? Então, ele chega para análise já, como o Ricardo falou. Eu até tenho um vídeo no Instagram que eu gravei sobre perder a caneta e aquilo não sair da cabeça. Sim. Que a gente tem, que não é sobre o preço, é sobre o peso que tem para cada um, né? Sim. Como um lembrete, como um aviso. Então, assim, caramba, é um sofrimento real. E respeitar, claro, a gente sabe, aberto às representações, que aquilo ali, muitas vezes, é para anular a própria raiva, com um sentimento ruim, que ele julga ruim, que ele possa ter. Ele precisa desses rituais, né, para, no sentido contrário, compensar essa atitude, ou, enfim, né, atitude. Pensamento. É porque pensar e agir é... Então, quando fala pensar, atitude no neurótico obsessivo, é equivalente. Olha, eu sei exatamente, internamente, o momento que eu entendi isso, como do meu clínico. Esse pequeno detalhe, que para ele pensar é igual agir. Sim. Cara, isso para o Marcelo iniciante, ou depois de um tempo, ou quando você está atendendo, mesmo experiente, né? Há um tempo, um neurótico obsessivo, e você também, de repente, você relembra dessa pequena fórmula. Caramba! Uau!
Isso que o Marcelo está falando é importante, lembrei aqui de uma outra coisa, porque, assim, é aquela coisa, assim, você vai querer dar um conselho de uma solução para um neurótico obsessivo, se você realmente estiver diante de um neurótico obsessivo, você não tem ideia do quanto ele já pesquisou sobre aquele assunto. Eu estou lembrando aqui de casos, né, de pessoas que... Ele já pesquisou 1001 formas de fazer aquilo não acontecer. Dos empecilhos para aquilo. E aí você dá uma sugestão para ele e fala, não, isso aí já sabe, não, isso aí que ele está falando não faz sentido por causa disso, 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 que eu já pesquisei, já sei, já vi. E é isso que o Marcelo falou, como o pensamento tem uma questão de agir, é assim que o mundo funciona e acabou. Não tem muitas opções, né? Vamos dar boa notícia? Ou não? Por favor, vai lá. Bom, a gente já está dando os alertas, né? Primeiro, não morder a isca da dúvida. Sim. Entender o que é a procrastinação, que é isso, né? Entender o que são esses rituais. O mais importante do que entender o que são os rituais, que a gente, como tem origens inconscientes, isso, né? Tem origem lá na história infantil do sujeito. A gente pode nunca saber, e essencialmente nunca vai saber 100%, todas as linhas associativas que geram aquilo. Tá? Mas entender que o pensar é equivalente a fazer, então que aquele ritual ali, o nível de sofrimento já muda tudo. Então, você vai entendendo isso, vai entendendo essa mortificação em vida. Por quê? O desejo tem que estar sempre no nível do impossível. Então, todos são, né? Vai entendendo o que é pensar para não agir. Então, pode pensar e conhecer ter lido todos os livros sobre o amor e nunca ter verdadeiramente se apaixonado por alguém. Uhum. Então, quando você vai coletando essas coisas, assim, pode dar a sensação para quem está nos ouvindo que, caramba, eles estão falando um monte de coisa, de riscos, a apresentação, perfil psicológico, o que não fazer, né? Eu já dei uma dica de quando ele pode entender que não te destrói com a raiva dele, a análise dá um boom, já começa a andar, a pessoa começa a ficar até mais vitalizada na vida, tá? Mas o que a gente faz? O que é uma boa prática, então? Qual é o momento onde você percebe que algo virou ali na análise? Em alguns, eu teria uns tópicos aí para colocar. O primeiro deles eu já falei, já mencionei, que é quando você está ainda estabelecendo a relação, isso se passa no início da análise, quando ele está ali profundamente desconfiado de você, porque o neurótico obsessivo tem uma desconfiança assim, absurda sobre o outro, sobre o que o outro vai pensar sobre o sofrimento dele, porque está acostumado, normalmente, a banalizar o sofrimento dele. Ele próprio tende a banalizar o sofrimento, porque são pensamentos que muitas vezes não fazem sentido. E que invadem, né? E que invadem o tempo todo. A primeira coisa que você pode fazer é mostrar que você realmente compreende o sofrimento dele. Isso, óbvio, vai depender de cada relação, como é que a pessoa se apresenta. Então, o que eu vou dizer aqui agora não é faça isso. É um exemplo. A pessoa está te contando uma coisa que tem a ver com esses pensamentos, que são pensamentos... A perda da caneta, vamos dar um exemplo do nosso Instagram, para quem quiser, vai lá. Não está com título sobre neurose obsessiva no Instagram, mas está uma balança, um cérebro e uma caneta, e não é sobre o preço, é sobre o peso. Sim. Então, assim, nesse que o paciente vai perder uma caneta que custa, sei lá, R$2, ele vai contar para alguém isso, para o analista, então, péssimo se o analista disser algo do tipo, que é o exemplo que o Marcelo até dá nessa postagem, que é: mas isso custa R$2, por que você está tão preocupado? Pronto, mais uma vez alguém que não dá voz ao sofrimento daquela pessoa e não acolhe o sofrimento. E ele nem pode viver a raiva com você, porque a raiva destrói. Olha só, olha ele encurralado ali, na própria análise. Ainda tem isso, né? Exato. Você debochou, entre aspas, não considerou o sofrimento, e ele não pode nem viver isso na relação com você. Sim. Sim, e às vezes, assim, dependendo do paciente, pode até esboçar um certo constrangimento sutil. E alguém pensa assim: nossa, toquei esse cara. Né? Quando a gente, já passamos por isso também, encurrala o paciente... Eu não. A gente encurrala o paciente sem querer e a paciente exibe alguma reação afetuosa, e você, nossa,
Algo aconteceu. Aconteceu a formação reativa. Ele quer torcer o teu pescoço, mas fala, você é ótimo. Você fala maravilhosa, né? Às vezes assim, né? Que é uma deformação de um soco. Ele está fazendo assim. Já viu isso? Uhum. Nossa, você... Caramba. É quase assim, né? Já foi, às vezes, com a mão fechada. Bom, sim. Qual é a virada, então, Ricardo? Então, a virada é você, numa situação dessa, poder dizer, cara, não, eu imagino quando você está sofrendo, qual a importância que essa caneta tem para você, e você pode dizer, me conta um pouco da história dessa caneta, né? Você trazer para a sessão o que aquela caneta significa. E ele se sentir à vontade para falar. Entenda que sentir à vontade para falar, você não está dando a solução. Olha o detalhe sutil. Você não está mordendo a isca. Você só está dizendo assim, uma coisa do sofrimento. Realmente, eu vejo que isso, né, é muito complicado. Eu quero fazer um parêntese polêmico. Posso? Por favor. O problema é que quando, de repente, de forma muito precoce, esse paciente que é invadido por esses pensamentos, ele recebe um diagnóstico de TDAH por causa da intrusão de pensamentos. Então, ele fica assim, cara, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu não consigo me concentrar, que os pensamentos vêm e tal, e muitas vezes toma remédio, e aí, como é um neurótico obsessivo, como tem toda essa dinâmica intrapsíquica, ele pode ter um certo alívio momentâneo, normalmente é assim, nessa intrusão de pensamentos, chega para você até assim, caramba, e realmente ele experimenta um certo alívio, não é um bem-estar, não é um prazer, não é isso, é um certo alívio, e ele vai falar assim, olha, caramba, era isso que eu tinha e tal. E vai passando o tempo, acontece um efeito ainda pior, porque aí entra naquela narrativa que nem o remédio consegue ajudar. E aí ele que já tinha esse lugar meio miserável na vida, né, desse sofrimento, dessa mortificação, isso piora. Deixando claro que eu estou falando no contexto de um neurótico obsessivo. Eu não estou dizendo que todo pensamento intrusivo tem a ver com isso, porque imagina, em casos de paranoia, numa psicose, né? Até mesmo nas histerias graves. Que nas histerias graves. Então, né? Eu disse assim, eu vou trazer um ponto importante, porque quem nos assiste também são colegas de profissão, então é importante trazer essa reflexão, mas não dizer que nem todo caso de dispersão, de dissociação, a gente vai dizer que não é algo grave, ou que não tem a ver com TDAH, ou qualquer outra coisa. Eu não estou aqui nem questionando TDAH, estou falando dentro da perspectiva do neurótico obsessivo. Esses pensamentos intrusivos, quando recebe-se esse diagnóstico, é um grande problema, porque depois ele vai reforçar a ideia de que ninguém pode ajudá-lo. Fazendo um parênteses, que não tem nem a ver só com a neurose obsessiva, essa coisa de esses pacientes que têm apresentações de sofrimento assim muito graves, né, como a neurose obsessiva tem, alguns pacientes bordas, enfim, recebem diagnósticos de outras áreas do conhecimento aí de saúde, né, médicos, o que seja, eles tendem a colar no diagnóstico, porque no primeiro momento até o diagnóstico traz um alívio. Nossa, agora eu sei o que eu tenho, vai resolver. E às vezes precisa do diagnóstico para ser medicamento. Sim. Cada caso é um caso. A gente só está chamando a atenção por conta da profissão do cuidado desse excesso de hoje. Sim. Né? Se eu posso arrumar de alguma forma o que o Ricardo está falando, é cuidado com os excessos, cada caso é um caso. E saber que cada caso é um caso e que vai receber esses pacientes que são mais graves, que têm um sofrimento mais grave, e recebe o diagnóstico e se aliviam, normalmente tem um efeito rebote, que se a coisa não funciona, se o tratamento não vai a contento, porque às vezes o tratamento vai a contento em algumas apresentações que não são da... Às vezes o remédio é essencial e tem um ganho enorme para a vida. Mas quando não, aí vem o efeito rebote também. Então, o que eu estou querendo dizer aqui junto com o Marcelo é que a nossa profissão, a gente tem que estar sempre muito aberto ao que está acontecendo com o nosso paciente, né? Olhar o entorno, ver o que aquilo significa para ele. Não, tá, o que então esse diagnóstico, né, significou para você? Como é que você se sente com isso? E aí vai. Né? Controla seu TDAH e vamos voltar para o neurótico obsessivo. Por favor, tá lá. A brincadeira da gente. Olha só, não, falando sério, então eu acho que esse parênteses é importante, o aviso do Ricardo é fundamental de estar aberto ao sofrimento do outro, né?
que pode vir no diagnóstico ou não, mas está aberto a esse sofrimento, eu acho que é fundamental na nossa profissão. Sim. Mas eu queria voltar, recuperar e dizer assim, olha, tem uma virada na análise, e eu acho que essa virada quem melhor explica na teoria lacaniana, que é o seguinte, o neurótico obsessivo tem essa ideia, né? Temos também um carrossel, a gente foi preparando o Instagram para quem fosse acompanhando a gente, claro, no nosso grupo de alunos que a gente já tem, o que a gente coloca lá, a gente vai direcionando mais, porque, enfim, né, a gente tem essa característica de mandar orientações diárias, né, informes, enfim. Mas a gente foi falando para preparar para a live. Então, ali, quando a gente fala, né, tem um carrossel explicando essa dialética hegeliana que Lacan faz uso do senhor escravo, é para dizer assim, ó, em linhas gerais, tem um senhor aqui, o neurótico obsessivo, um senhor cruel, torturador, aqui, ó, né, dizendo para ele isso, punindo, né, carregando ele de culpa, carregando ele de uma série de sentimentos, né, que levam ele até essa mortificação em vida. Quando é que a análise começa a mudar? É quando ele começa a entender não que no futuro esse senhor vai morrer. O que é isso? Isso é uma metáfora para dizer o seguinte, quando eu mudar de país, aí eu vou aproveitar a vida. Vou dar alguns exemplos famosos, tá? Quando eu comprar meu apartamento, sair do aluguel, eu vou aproveitar a vida. Quando eu perder tantos quilos, eu vou estar bem. Olha lá, agora que eu vi, tem a ver com o Homem dos Ratos, né? E é um exemplo tão atual, sim, com essa questão da estética. Quando eu perder tantos quilos, aí sim eu vou estar preparado para encontrar um amor. Caramba! Quando eu ganhar tanto, você vê que tem coisas ligadas à mudança de vida, controle, né? Uhum. Quando eu ganhar, tiver um salário de tanto, aí sim eu vou estar tranquilo e vou poder. Quando eu tiver tanto guardado, cara, vou parar de falar, porque senão eu vou dar 500 exemplos que é o quê? É o tempo futuro do neurótico obsessivo imaginando a morte do senhor. Quando ele vem para o tempo presente, começa a entender que essas limitações, e isso é depois de, às vezes, muito tempo de análise, mas se a análise, se você não morde essas iscas, isso acaba acontecendo. Ele perceber assim, caramba, eu que estou me impondo essas limitações todas, ou essas séries de pré-requisitos, antes de poder aproveitar minha vida. Nem estou falando de gozo em linguagem lacaniana, mas a ideia do Lacan é muito boa. Sim. Né? Sim. Não, então, é entender que esse senhor não vai morrer no futuro, ele já está morto. Porque aí, quando ele está desejando a morte desse senhor, o que ele faz? Ele entra em ação. Se o histérico atua, o neurótico obsessivo, ele entra em ação. Ele se põe em tarefas intermináveis. Precisa organizar a casa, limpar. São tarefas intermináveis, sem fim, para sustentar essa posição. Então, essa é a contradição. Ele deseja estar livre, ter essa liberdade no futuro. Ele espera, trabalhando sem parar, né, em tarefas infrutíferas, que não levam a nada. Não é? Sim. Mas quando ele entende, cara, na análise, né, de uma forma metafórica, caramba, sou eu. Aí vem a angústia, aí ele começa a se responsabilizar e perceber o próprio desejo. E começa a tentar tirar o desejo desse lugar de impossível. Quando o desejo começa a sair desse lugar de impossível, cara, você vê a pessoa vai trabalhar, vão ter angústias, vai ter raiva de você, porque é você que está fazendo isso com ele, né? Você que incentivou ele a viver. É maravilhoso, é bem legal. Fazer ótimo. Tem que estar muito trabalhado na sua própria análise para suportar toda a insegurança, todo o medo que vem de... Imagina, você passou a vida prestando contas ao Senhor. Esse Senhor está morto. E até porque quando isso acontece, o que você recebe é, nessa agressividade, dependendo de como o analista ouve, pode parecer uma desqualificação. Porque vem um ataque, né? Você está causando aquela dor, então talvez já ouvi coisas de você não sabe o que você está fazendo, né? E vamos falar do exemplo mais difícil, né? Que chega algum momento que então ele
sai um pouco da questão do controle e tenta se jogar a grande aventura da perda de controle, que é amar outra pessoa. E muitas vezes, né, esse amor ele não acontece, normalmente ele não acontece da forma que a gente idealiza. Então, você se põe nessa enorme aventura, né, nesse enorme lugar de incertezas, que é amar o outro, né, quer se reconhecer também como desejo do outro, tá, beleza, de amar o outro. Eu não estou esperando, vai lá, conclua. E vai te acusar. Vai muitas vezes dizer assim, sei por que eu estava tão bem sozinho, porra, né? Porque, lembre, o processo da análise não é uma função crescente linear. Eu sou matemático de formação, ele é físico. Desculpa, às vezes, pelos exemplos. Não é uma coisa assim. Traduzindo, 3 passos para frente, 2 para trás, 5 para trás, 1 para frente, e para o lado, para a diagonal. E aí vão vir, porque tem essas nesse momento de raiva, de ataque, vem frases que você nunca disse, mas que ele jura que você disse. Né? Ouvir coisas do tipo, sei lá, não, você me incentivou. Como? Você podia ter me avisado que aquela pessoa não era tão afim de mim. Aí você fica assim, caramba, mas dá para explicar que não conseguiu demonstrar afeto, não para sair era um problema para mim. Mas, enfim, isso já é um avanço, entende? Não é diminuir o sofrimento do outro. Isso é o processo de se libertar desse lugar, né? Dessa submissão a esse senhor aí. Sim. Né? Se libertar de uma submissão, tanto que no último slide a gente coloca, né, que a jaula está trancada por dentro, que o neurótico obsessivo ele é o carcereiro dele mesmo. Quando ele começa a entender isso, né, e a culpa também tem um papel importante nesse cárcere, caramba, ó. Então, assim... E existe uma coisa sobre o erro, né, a função do erro no neurótico obsessivo, e tem uma coisa interessante no manejo, que é assim, esse tratamento é tão difícil que vão acontecer coisas que não vai ser incomum, às vezes, você realmente não entendeu o que ele quis te dizer. E é impressionante o efeito que tem, falando de coisas a se fazer, mas, né, guardadas as devidas proporções de cada relação, de cada momento, você às vezes reconhecer e dizer, não, peraí, realmente eu não entendi o que você quis dizer então, eu realmente não estou entendendo. Olha, aquela sessão passada você me acusou de não ter entendido o que você disse, eu parei para pensar, né? E realmente, me explica de novo, porque validar, eu acho que eu não entendi. Validar e também fazer esse papel ali, né, de, olha, o erro não é essa coisa tão... Mas imagina, se a pessoa sente que ao errar vai ter um senhor que vai castigá-lo, vai torturá-lo, né, que o erro dele pode ter consequências catastróficas. Imagina, esquecer de ligar para a tia. Estou inventando aqui, mas totalmente possível. Às quintas, 8h15 da noite. Significa que a tia vai morrer? Diz para ele que aquilo não é verdade, que aquilo não acontece de verdade. Nossa. Né? Ou se ele supõe que você está ridicularizando. Enfim. Mas acho que é isso, né? Acho que a gente falou bastante. Acho que sim. Acho que tá boas dicas, né? Acho que sim. Vamos fazer uma sobre a histeria? Com certeza. O que você acha? Com certeza. Você fala isso para ter na playlist lá do nosso canal do YouTube. Fala da playlist. Fala, porque a gente tem uma playlist no YouTube onde a gente tem lá... eu não esqueci agora como é o nome dela, você lembra? Eu sei que foi o que criei, mas eu esqueci o título. Mas é que a gente faz uma relação entre a economia libidinal e a formação dos sintomas. A gente começa na playlist falando sobre a questão da economia libidinal para chegar na histeria e na neurose obsessiva. E a gente já tinha os vídeos da neurose obsessiva prontos, foi facinho fazer a playlist, mas faltam 2 vídeos. Um sobre a estrutura histérica e um sobre manejo. E a gente vai fazer as 2 lives, que me economiza também um trabalho. Bom, a gente ainda não vai divulgar nada, mas tem coisa muito boa aí em janeiro. Sim. Para vocês que estão seguindo a gente, acompanhando o nosso trabalho e vendo a nossa forma, né, um matemático e um físico, quando vão pensar a psicanálise, vão acabar pensando de uma forma organizada, estruturada. Isso é natural da nossa forma de pensar. Mas, enfim, depois a gente conversa sobre
as coisas boas, as Busquem por aí. novidades que tem por aí. Tá Sim. bom? Até um próximo encontro, a próxima live. Boa noite, gente. Boa noite, valeu aí pela audiência, por estar aqui com a gente.